Olá, espero que você esteja bem, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao G7 Jurídico. Você que não nos conhece ainda, eu sou Cleber Masson, sou professor de Direito Penal aqui do G7 Jurídico e tenho aqui 2 blocos para te trazer as principais inovações do direito penal ao longo do segundo semestre de 2020. Vamos lá? Então, o ponto mais importante para mim, que nós tivemos aqui, a principal mudança legislativa que temos até então, foi promovida pela Lei 14.110 de 2020. Finalzinho de 2020, no apagar das luzes, nós tivemos uma mudança, algumas mudanças significativas no crime de denunciação caluniosa. Tá? Denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. Dentre os crimes contra a administração pública, mais especificamente se trata de um crime contra a administração da justiça e está previsto no artigo 339 do Código Penal. No final de 2019, nós já havíamos tido a criação da chamada denunciação caluniosa eleitoral, lá no artigo 326A do Código Eleitoral. Quer dizer, o legislador já está há bastante tempo olhando para esse crime, né? Esse negócio, essa conversa de fake news para fins de eleições, fake news, né? Provocando o judiciário, o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, quer dizer, o legislador brasileiro já está há algum tempo olhando bastante para o crime de denunciação caluniosa, fazendo algumas mudanças. E essa lei, 14.110, veio promover grandes alterações no Código Penal. Em alguns pontos ela foi boa, em alguns pontos ela foi meio equivocada. Vamos conversar sobre isso. Bom, qual é o texto atual do artigo 339 do Código Penal? Vamos ver o texto atual e a gente já conversa aqui. Olha aí. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Kleber, por que você marcou só alguns trechos aqui em amarelo? Por que você deu destaque apenas a alguns trechos? Porque foram esses trechos que foram alterados pela Lei 14.110. Tá? Esses pontos que nós marcamos é que chamam a atenção. Então, primeira dica, essa lei, ela alterou tão somente o caput do artigo 339 do Código Penal. A pena continua a mesma, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, quer dizer, a denunciação caluniosa continua sendo um crime de elevado potencial ofensivo. Tá? Pena de 2 a 8 anos, não cabe nenhum daqueles benefícios da Lei 9.099 de 95. Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, nada mudou aqui. O parágrafo 1º também não se alterou. Olha aí, a pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou nome suposto. Nada mudou aqui também. E o parágrafo 2º também foi preservado, também sem nenhuma alteração. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Beleza? Vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui. Ó, aqui no parágrafo 2º, nós temos a chamada denunciação caluniosa privilegiada. Privilegiada. Com a imputação de prática de contravenção penal. Então veja, hoje nós podemos ter denunciação caluniosa com a imputação falsa de crime, infração ético-disciplinar, ato ímprobo ou contravenção. Antes da Lei 14.110, era somente com a imputação falsa de crime ou de contravenção, essa chamada figura
privilegiada, né? Agora nós temos denunciação caluniosa com a imputação falsa de crime, de infração ético-disciplinar, de ato ímprobo ou de contravenção penal. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos pegar os pontos principais aqui que a gente tem que conversar. A denunciação caluniosa, para uma boa parte da doutrina, é um crime complexo. Cuidado, aqui nós vamos fazer uma primeira crítica. Será que denunciação caluniosa é realmente um crime complexo? O que é crime complexo? Crime complexo, tecnicamente falando, é aquele que resulta da fusão, da união de dois ou mais crimes. O roubo, por exemplo. O roubo é a fusão de um furto com uma lesão corporal, quando praticado com violência à pessoa, do furto com ameaça, quando praticado com emprego de grave ameaça. Crime complexo é aquele que deriva da união, da fusão, da junção de dois ou mais crimes. A doutrina vai dividir aqui, vamos pegar as classificações principais, né? Até existem outras. Crime complexo em sentido estrito e crime complexo em sentido amplo. O que vai ser crime complexo em sentido estrito? É o crime complexo propriamente dito. É aquele que, como nós falamos, que resulta da fusão de dois ou mais crimes. De dois ou mais crimes. Tá? E o crime complexo em sentido amplo? Crime complexo em sentido amplo, vai aqui uma crítica, será que ele realmente é um crime complexo ou não é? Né? Crime complexo em sentido amplo é aquele que deriva da união de um crime com uma conduta por si só penalmente irrelevante. Então, é a união, é a fusão de um crime com uma conduta por si só penalmente irrelevante. Vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. Olha o artigo 339 caput. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Vamos ficar primeiro, para entender isso bem, na redação antiga, que era a imputação falsa de crime contra quem se sabe inocente. Por que se falava em crime complexo aqui? Porque seria a fusão de uma calúnia com uma outra conduta. Mas para quem enxerga a denunciação caluniosa como um crime complexo em sentido amplo, cuidado com isso, é a fusão de uma calúnia com uma conduta por si só penalmente irrelevante. Qual é a conduta por si só penalmente irrelevante? É noticiar a prática de um crime à autoridade estatal. Consequentemente, dando causa à instauração de algum procedimento investigatório, de um processo, de uma ação. Veja, dar causa à instauração de um processo, de uma investigação, por si só, é um fato penalmente irrelevante. O crime de denunciação caluniosa existe porque o sujeito se vale, para tanto, de uma imputação falsa de crime. Então seria uma calúnia, mais essa instauração de um procedimento ou de um processo contra alguém. Tá? Para quem entende a denunciação caluniosa como um crime complexo, ele continua tendo essa natureza. Mas veja, quando nós temos a imputação falsa de crime, dando causa, né? Unindo com essa conduta, dando causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal e daí por diante, nós temos uma calúnia mais um fato por si só penalmente irrelevante. A calúnia é imputar falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime. É isso que está lá no artigo 138 do Código Penal, correto? Correto. Agora, o Kleber, o que pega? E nesses casos aqui, ó, e quando o sujeito imputa falsamente uma infração ético-disciplinar, um ato ímprobo ou mesmo uma contravenção penal? Eu posso continuar, o examinador vai deitar e rolar perguntando isso para você. Eu posso continuar chamando de crime complexo em sentido amplo?
Na imputação falsa de crime, tudo bem, eu já entendi. É uma calúnia mais a provocação da autoridade estatal, da ação estatal. E quando a denunciação caluniosa consiste nessa imputação falsa de infração ético-disciplinar, de ato ímprobo ou de contravenção penal, como é que fica isso? Como é que fica isso? O que nós vamos ter? Nós vamos ter também um crime complexo em sentido amplo. Por quê? Porque essa imputação falsa de uma infração ético-disciplinar, de um ato ímprobo ou de uma contravenção penal caracteriza o crime de difamação, do artigo 139 do Código Penal. Isso caracteriza difamação do artigo 139 do Código Penal. Tá? O que é difamação? É imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, capaz de abalar a sua credibilidade perante a sociedade. E ora, imputar falsamente a alguém uma infração ético-disciplinar é um fato ofensivo à reputação. Imputar falsamente a alguém um ato ímprobo é um fato ofensivo à reputação. Imputar falsamente a alguém uma contravenção penal é um fato ofensivo à reputação. Então, a denunciação caluniosa continua sendo o que se chama de crime complexo em sentido amplo, com a imputação falsa de crime, uma calúnia, mais uma conduta por si só penalmente irrelevante. Na imputação falsa de infração ético-disciplinar, de ato ímprobo ou de contravenção penal, uma difamação, mais uma conduta por si só penalmente irrelevante. Tá bom? Anota isso, que isso vai chover de cair nas provas. Vamos em frente. Outro ponto. Bom, as principais mudanças aqui. Vem comigo, Charles, fica comigo aqui. Vamos de novo lá no dispositivo legal. Bom, a primeira principal mudança. Ó, nós temos aqui agora inquérito policial e procedimento investigatório criminal. O que tinha antes disso? Antes era o seguinte, antes o Código Penal falava em investigação policial. Em investigação policial. Essa locução, né, investigação policial, caiu por terra. Entrou no lugar dela o quê? Inquérito policial e procedimento investigatório criminal. Bom, o que era investigação policial? Investigação policial era qualquer diligência da autoridade policial destinada a apurar um crime e sua respectiva autoria. Tá? Destinada a apurar o crime e a sua respectiva autoria. E a sua respectiva autoria. Por exemplo, imagina que eu ligava para o delegado. Ô, doutor delegado, aqui é o Kleber falando, tudo bem? Tudo bem, doutor, ó, eu acabei de passar numa casa e eu vi ali, na casa do Charles, que é o nosso chefe aqui, ali tem uma biqueira, um ponto de venda de cocaína. Eu sei que é mentira. Eu quero ferrar o Charles. Eu quero que ele seja investigado, que ele seja preso, talvez, pela polícia. Não tem nada disso lá. O senhor não pode pegar a viatura e ir lá dar uma olhada? O delegado fala, ô, Kleber, tá bom, tô mandando uma equipe lá. E vai lá. E chegar lá não tem nada. Não tem nada. Tá lá o Charles, tranquilo, fazendo crochê, tricotando, ele gosta disso ali, tomando a Gatorade dele, vendo a rua passar. Gente, olha aí, tinha uma investigação policial, tinha uma diligência da autoridade policial. Isso agora não basta. A lei exige o quê? A instauração formal de inquérito policial. Tem que ser instaurado o inquérito policial, seja com uma portaria do delegado de polícia, seja com auto de prisão em flagrante, tem que ter instauração formal de um inquérito policial. E agora anota, basta a instauração do inquérito policial. Escreva, não precisa do indiciamento do investigado. Não precisa da conclusão do inquérito policial com relatório da autoridade policial em desfavor do investigado, do denunciado, né? Daquele que foi atacado pela denunciação caluniosa. Não, basta a instauração formal do inquérito policial. Beleza? Segundo ponto, o que é o procedimento investigatório criminal? Procedimento investigatório criminal, anota aí o seguinte,
é qualquer instrumento de investigação conduzido por uma autoridade pública diverso do inquérito policial. Certo? Qualquer instrumento de investigação conduzido por uma autoridade pública diverso do inquérito policial. Olha para mim aqui, ó. Veja, o inquérito policial também é um procedimento investigatório criminal, mas foi tratado à parte pelo legislador. Tá bom? Foi tratado à parte pelo legislador. O que a gente pode dar de exemplo aqui? O TC, o termo circunstanciado para apuração das infrações penais de menor potencial ofensivo. Acabou a polêmica. Ah, mas TC não é inquérito policial, não entra aqui na primeira figura? É verdade, mas entra na segunda. É um procedimento investigatório criminal. E o que mais que entra aqui? Principalmente para acabar com aquela polêmica que existia na legislação anterior, o que entra mais aqui é o PIC. O que é o PIC? Né? Renato Brasileiro, acho que é o piquenique, né? Só pensa nisso, vai lá, faz bolinha, é piquenique. Não, PIC. Procedimento investigatório criminal. O que é isso? É a investigação direta promovida pelo Ministério Público. Tá? O Ministério Público, em face do seu poder investigatório, pode conduzir investigações autônomas, sem atuação da Polícia Civil, da Polícia Federal. É o Ministério Público, os GAECos principalmente, investigando por conta própria. Tá bom? É isso. Ele usa um PIC. Olha, na legislação antiga, dava um problema danado. Ficava a jurisprudência, a doutrina se matando, né? Falando, olha, poxa, mas e se o cara imputou falsamente alguém um fato definido como crime, foi lá no MP e deu causa à instauração de um PIC contra esse inocente? Tem denunciação caluniosa? Alguns diziam tem, outros diziam não tem, é analogia em malam partem, porque a lei não fala em PIC, só fala em investigação policial, e o Ministério Público não é polícia. Mudou, gente. Acabou. Tá? Então essa polêmica acabou. Procedimento investigatório criminal. A gente falou do Ministério Público, mas podemos falar de investigações conduzidas por outras entidades públicas. Por exemplo, a própria Receita Federal, ela conduz procedimentos investigatórios para apuração de crimes tributários? Sim. Tá bom? Vamos pensar aí numa polícia legislativa, numa investigação interna, é um procedimento investigatório criminal? Vamos pensar nas investigações conduzidas, né, de duvidosa constitucionalidade, mas pelo Poder Judiciário. A gente não tem um inquérito correndo lá no Supremo, né, que investiga fake news, o chamado inquérito do fim do mundo. É um procedimento investigatório criminal. Beleza? Bom, processo judicial, que já estava na lei, né? Já estava na lei. O que é o processo judicial? Processo judicial, escreva aí, ele pode ser de qualquer natureza. Não precisa ser um processo penal. Já era assim, continua assim. Então, processo penal, civil, eleitoral, trabalhista, previdenciário, etc. Tá? Dando causa à instauração de um processo judicial. Outro ponto que mudou aqui, meus amigos e minhas amigas, o processo administrativo disciplinar. Como assim, Kleber? O que a lei falava antes? Antes, aqui onde está processo administrativo disciplinar, falava-se em investigação administrativa. A lei falava, portanto, em investigação administrativa. Agora fala em processo administrativo disciplinar. Beleza? Tudo bem? Eu já entendia, Kleber Masson, se pegar meu livro, meu volume 3, meu código comentado de 2020 para trás, eu sempre defendi investigação administrativa como processo administrativo disciplinar, né? Já eu não aceitava aqueles meios sumários, né, da administração pública, de apuração de uma falta funcional, a verdade sabida, termos de declarações. Não. Processo administrativo disciplinar. Então, também é instaurado formalmente pela autoridade administrativa,
deve respeito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Beleza? O que mais? Já existia aqui, né? Isso não mudou. O inquérito civil. Inquérito civil é aquela investigação privativa do Ministério Público para apurar eventual lesão a interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos e individuais indisponíveis, né? Lá da Lei de Ação Civil Pública, das leis orgânicas do MP. E por último, a ação de improbidade administrativa. Olha, cuidado aqui. A ação de improbidade administrativa também é um processo judicial. Também é um processo judicial. Mas o legislador optou por tratá-la separadamente. Tá bom? A ação de improbidade administrativa também é um processo judicial, mas o legislador preferiu tratá-la separadamente. Fechou? Bom, e continua. Contra alguém, imputando-lhe crime. Bom, crime já existia. Crime pode ser de qualquer natureza. Esse crime imputado a alguém pode ser de qualquer natureza. De ação pública, de ação privada, doloso, culposo, punido com reclusão, punido com detenção, hediondo, não hediondo, tanto faz. Aqui vem as diferenças agora. Infração ético-disciplinar. Infração ético-disciplinar. O que é infração ético-disciplinar? Né? Isso aqui diz respeito à atuação, sobretudo, de agentes públicos. Quando se fala em disciplinar, né? Sujeito ao poder disciplinar da administração pública. Claro que nós temos infrações éticas, por exemplo, no Código de Ética Médica, no Estatuto da OAB. Então, ofende uma norma ética e sujeita a uma punição disciplinar. É por isso que se fala aqui, ó, a infração ético-disciplinar guarda ligação muito próxima com o processo administrativo disciplinar, né? Com esse tal processo administrativo disciplinar. Beleza? Tudo bem aqui? Bom, vamos lá. Então, olha, agora dá para ter denunciação caluniosa com a imputação falsa de uma infração ético-disciplinar. Claro, não basta a imputação falsa da infração ético-disciplinar. Isso deve acarretar na instauração de um inquérito policial, de um procedimento investigatório criminal, não é o caso, de um processo judicial, talvez, de um processo administrativo disciplinar, é aqui, né, que isso vai guardar a maior relação, de um inquérito civil, de uma ação de improbidade administrativa. Então, não basta a imputação falsa, tem que ter a instauração de algum desses meios investigatórios ou processuais que ela indica, tá? Depois, vamos dar um exemplo aqui, vai? Vamos imaginar, eu sou promotor de justiça, imagina que o Charles, ele quer me ferrar. Ele fala assim, olha, o Kleber, eu fui lá na promotoria visitá-lo um dia, que ele pediu para eu passar lá um dia, tomar um café, passei lá, o Kleber estava completamente embriagado, segunda-feira, 4 da tarde, pé na mesa, bermuda, sem camisa, bebendo, fazendo festa, no gabinete da promotoria, no horário de trabalho. Olha que absurdo! E o Charles faz uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Charles é bom com tecnologia, ele pega umas fotos, uma vez que a gente estava num bar, em férias, ou num churrasco de final de semana, faz uma montagem e me coloca no meu gabinete lá e leva lá. Fala aqui, ó. Olha aí o que ele fez. Né? Que coisa. O Charles consegue fazer o Renato Brasileiro ficar bonitinho aqui no estúdio, imagina o que ele consegue fazer, né? Com uma foto, imagem de cerveja, o que faz? Que consegue diminuir, vocês vão ver o Jaluca, né? Quem não conhece ainda, uma cabeça desse tamanho, ele consegue ficar desse tamanho só. Enfim, mas o Charles vai lá e faz essa representação no Conselho Nacional do Ministério Público. O que o CNMP faz? Isso é grave, a gente tem que apurar, instaura um processo administrativo disciplinar contra mim. Com essa imputação falsa de uma infração ético-disciplinar. Está aí, está caracterizada agora uma denunciação caluniosa, o crime de denunciação caluniosa. Tudo bem? Beleza? E agora também aqui, ó, o ato ímprobo. Ô Kleber, o que é ato ímprobo? Ato ímprobo
é o chamado ato de improbidade administrativa, lá do artigo 9º, 10, 11, 11A da Lei 8429 de 92. Beleza, tranquilo, né? Um ato de improbidade administrativa. Veja, não basta imputar falsamente a alguém a prática de um ato de improbidade administrativa. O sujeito fez essa imputação e disso resultou a instauração de um inquérito policial, raro, de um procedimento investigatório criminal, raro, de um processo judicial, pode ser, de uma ação de improbidade, pode ser, de um inquérito civil, que é o que normalmente acontece. O ato ímprobo, né, está aqui, muito próximo da ação de improbidade administrativa e do inquérito civil. Exemplo, vamos pegar um ato de improbidade administrativa, imagina que alguém aparece no gabinete do promotor e faz uma representação falsa, dizendo que o prefeito da cidade contratou servidores públicos sem concurso. Não eram cargos em comissão, nada disso, e o prefeito contratou um monte, ou fraudou concurso público. Isso aí. O que o Ministério Público faz? Instaura um inquérito civil para apurar esses fatos. Está aí. Agora nós temos denunciação caluniosa caracterizada. Tá bom? Com a imputação falsa de um ato de improbidade administrativa. Então veja, no caput, crime, infração ético-disciplinar, ato ímprobo, de que o sabe inocente. Veja, a denunciação caluniosa, portanto, ela reclama que essa imputação de crime, de infração ético-disciplinar, de ato ímprobo, de contravenção, lá no parágrafo 2º, que essa imputação, anota aí, seja objetiva e subjetivamente falsa. Olha que interessante. A imputação, portanto, há de ser objetiva e subjetivamente falsa. Objetivamente falsa, aquele fato não existiu. Ou se existiu, não foi praticado pela pessoa a quem foi imputado. Olha, eu liguei pro delegado de polícia e falei para na casa do Charles, que ali é um ponto de venda de cocaína. E eu sei que não é, o Charles nunca vendeu cocaína, o Charles nem mora naquela casa. A imputação é objetivamente falsa, mas não basta. Ela deve ser também subjetivamente falsa. Ó, tá aqui, ó, de que o sabe inocente. Aquele fato não existiu e eu, denunciante, eu sei que aquele fato não existiu. Tá? Eu tenho ciência da falsidade da imputação. Olha que interessante, já era assim, continua sendo. A denunciação caluniosa só admite o dolo direto. Só admite o dolo direto. Não cabe o dolo eventual. Não comporta o dolo eventual. De que o sabe inocente, certeza da inocência, dolo direto. E aqui, um último ponto. Depois tem mais de denunciação caluniosa, vamos entrar em mais temas polêmicos. Mas, ó, a chamada denunciação caluniosa privilegiada, se a imputação falsa é da prática de contravenção. E aí, cuidado. Vem comigo aqui. Aqui uma crítica ao legislador. Ó, a pena de reclusão de 2 a 8 anos do caput com a imputação de crime, de infração ético-disciplinar ou de ato ímprobo. Mas a pena diminuída de metade, ou seja, de 1 a 4 anos, né? Se a imputação é da prática de contravenção. Vem cá. Tá errado isso aí, né? O legislador pisou na bola. Veja, contravenção penal é um ilícito penal. É uma espécie do gênero infração penal. O legislador deu um tratamento mais severo para a ilicitude extrapenal, para a infração ético-disciplinar, para o ato ímprobo, do que para a contravenção penal. Olha aí, o legislador, portanto, tratou com mais severidade, com mais gravidade a ilicitude extrapenal, infração ético-disciplinar e ato ímprobo, do que a ilicitude penal propriamente dita, do que a contravenção penal. Não foi uma medida acertada. Já que o legislador equiparou infração ético-disciplinar e ato ímprobo a crime, para fins de pena, na denunciação caluniosa, deveria ter colocado a contravenção penal ali também. Ou trataria o ato ímprobo e a infração ético-disciplinar de forma menos grave do que o crime, e para mim até menos grave que a contravenção, ou
coloca tudo no mesmo balaio, então. Ou então dava a mesma pena para todo mundo. É estranho isso. Quer dizer, imputar falsamente a mim, eu como promotor, uma contravenção penal é menos grave do que me imputar uma infração ético-disciplinar? Por exemplo, alguém vem e fala assim, olha, o Kleber é bicheiro. Ele toca uma barraca de jogo do bicho ali no gabinete da promotoria. Não, vamos tirar da promotoria, vai. Ele toca na casa dele de final de semana ali uma barraca de jogo do bicho. Poxa, isso para o legislador é menos grave do que falar assim, olha, o Kleber, ele atrasa de vez em quando no serviço. Ele faltou em uma audiência, que é uma infração ético-disciplinar. Não faz muito sentido. Vamos parar aqui? A gente já volta.